Esporte. Vamos lá, gente. Falar do esporte. Terceiro colocado no Campeonato Brasileiro da Série B. Mas antes de falarmos do time profissional, reapresentação, ingressos, se tem problema para a partida com Londrina, antes de entrar na seara do profissional, vamos falar um pouco das categorias de base, porque nesta segunda-feira, nesse começo de semana, 2 demissões. E aí o Carlos Miguel vai então explicar pra gente. Alô, Miguel, boa noite. Oi, Vibrante, boa noite para você, boa noite também para quem acompanha aqui a nossa Transamérica, o Bola na Rede. É verdade, hoje tivemos mudanças no Departamento de Futebol do Esporte Clube do Recife. Pela manhã, já trazíamos a informação no TFC, o Sport anunciou as saídas dos treinadores do Sub-20, Suede Lima, e do Sub-17, Luan Moreira. O Leão não chegou a divulgar os motivos reais da saída dos 2 profissionais, agradeceu os serviços prestados, e é bom lembrar que Suede Lima começou no Sub-13, fez escadinha, Sub-15, Sub-17, até chegar no Sub-20 do Esporte Clube do Recife, estava há 9 anos no clube, e revelou muitos atletas, viu, Carlos Eduardo? Se não, vejamos, tem atletas da base, Luciano Juba, por exemplo, passou pela mão do Suede. Nesses últimos anos, passou nas categorias de base, estava lá no profissional e foi vendido ao Bahia. Se a gente for puxar aqui, Everton, zagueiro Chico, um pouco mais atrás, Everton Felipe, ou seja, passaríamos horas aqui trazendo informações de atletas que passaram pelas categorias de base do esporte e, consequentemente, pelas mãos do Suede Lima. O Luan Moreira estava desde 2019 no clube. Era um tempo menor, é bem verdade, mas ele chegou a ser auxiliar do Suede. Então, os dois trabalhavam muito juntos nesse intercâmbio das categorias de base, tanto do Sub-15, como 17, como também do Sub-20. Pela manhã, 2 demissões. Mas agora há pouco, na metade da tarde, o Sport anunciou Thiago Largue. E aí surpreendeu a todos com este nome. Thiago Largue, que tem 42 anos, vem comandar o Sub-20. Só que ele é um treinador que já passou por clube profissional e já treinou time profissional. Se não, vejamos, o Atlético Mineiro, o Goiás, passou também pelo Corinthians. Ele já foi auxiliar do Esporte Clube do Recife entre 2016 e 2017, ou seja, é um treinador que vem com uma bagagem curricular, é bem verdade, e vem a peso de ouro, ou seja, o Sport trocou 2 por 1, e um caro. Bom, eu quero ouvir a opinião do Zé Maílson a respeito da saída dos 2, né, das categorias de base do esporte. Na sequência, a gente vai falar também sobre a contratação do Thiago Largue. Eu tenho opinião formada quanto ao segundo nome. Quanto à demissão, eu vou ouvir o Maílson agora, mas não sei se foi dar alguma justificativa. Mas, bom, queria ouvi-lo, Maílson, a respeito da saída do... Pois não, Miguel, pois não. Só para embasar um pouco mais o comentário do nosso Maílson, a quem a gente abraça também. O Sport, na nota, não deu a entender na nota oficial que os 2 pediram para sair. Eu apurei informações de bastidores que poderia haver uma insatisfação por um dos treinadores, mas o Sport deu a entender na nota oficial que realmente foi um desligamento. É tanto que o Sport está tratando como processo de reformulação. E nesse processo de reformulação, os 2 foram desligados. O Sport, logicamente, agradeceu aos serviços prestados, e agora trazendo o Thiago Largue. Outro detalhe, viu, Vibrante? O Suede, ele elevou o patamar do esporte na Taça São Paulo, dos juniores, e na última edição, inclusive, levou o esporte às quartas de final. Então, foi um patamar um pouco mais alto no cenário nacional das categorias de base do Esporte Clube do Recife. O Largue, inclusive, já teve passagem como análise de desempenho também da seleção brasileira, lá na Granja Comari, na CBF, começou como auxiliar em 2013 no Botafogo, mas já foi auxiliar no próprio esporte e já comandou clubes profissionais. Só no Atlético, por exemplo, ele comandou o Atlético Mineiro em 48 jogos, falando do time profissional, e teve 23 vitórias. Ou seja, o treinador já gabaritado.
E aí, Maílson, quero escutar você. Carlos, eu fiquei aqui pensando, porque obviamente como os motivos não foram expostos, né, pelas partes, eu fiquei aqui pensando se não teria algo a ver também com o rendimento do Sport, que não conseguiu chegar ao final do Campeonato Pernambucano, né? Santa Cruz conseguiu chegar ao final contra o Retrô, o Retrô foi o campeão do Campeonato Estadual, o Sport sempre vinha chegando nas decisões dessa competição. Começou agora o Campeonato Pernambucano Sub-17, também o Sub-15, e talvez esse rendimento não tenha agradado. Acho que parte muito mais de uma mudança de perfil. Esse tipo de reformulação, quando não se vê os resultados, eu vejo com naturalidade no futebol. Eu vejo de maneira natural e principalmente na maneira de pensar a categoria de base. A questão do valor em si, realmente, né? O Thiago Largue é um cara que acumula uma experiência totalmente diferente, é um cara de um peso financeiro muito maior. Mas também você vai passar a entregar o planejamento dessa parte do Sub-20, de você entregar jogadores para o profissional, de um cara que tem experiência nessa atividade e tem experiência também dentro do elenco profissional. Eu vejo como uma maneira de agregar bastante na equipe do Sport. Claro, e é evidente que os profissionais que estavam agregavam, mas talvez o Thiago traga uma outra maneira de enxergar, por já ter atuado como treinador profissional. Olha, eu concordo plenamente com essa parte final da fala do Maílson. Seguinte, volto a repetir, não temos muito como debater a saída dos dois por não ter argumentos, né? Não saber o que houve realmente para a saída dos dois profissionais. Então, por enquanto, a gente tem que deixar esse assunto à parte. Agora, a segunda parte da história, a divulgação do nome do Thiago Largue, eu acho muito válido para o esporte pelo seguinte aspecto. Os dirigentes, eu tomara que o esporte esteja pensando assim, precisam entender que a valorização de como você vai preparar essa meninada pode significar simplesmente o maior ganho financeiro para o clube. É um investimento para trazer logo depois a lucratividade para o clube, para que a gente possa, a médio e longo prazo, deixar de ser dependente só das cotas de televisão, passar a fazer dinheiro com os atletas formados na base. E como fazer isso da melhor forma? Com com profissionais super capacitados para fazer isso. É uma coisa fundamental de se fazer. Então, eu acho fantástico você apostar em grandes nomes para comandar a base. Sub-20, Sub-17, eles precisam de pessoas Vibrante. super em relação. Não. Só uma pergunta, até para embasar ainda mais seu comentário do Maílson. Mas o Suede tinha 9 anos no clube. Será que nesses 9 anos não foram tão bem prestados esses serviços, não? Não. Nenhuma zero crítica em relação ao trabalho realizado pelo Suede. Você está muito correto na sua forma. Porque tem até um detalhe, viu, Carlinhos e Maílson. O Suede, ele estava 9 anos no clube, passou por essas categorias que eu já citei aqui, mas o Suede Lima, ele tinha uma outra atividade profissional, ou seja, ele não vivia só do cargo de treinador do Sub-20. Para ser mais exato, ele estava até trabalhando na Prefeitura Municipal de Olinda, ou seja, ele tinha um outro cargo, uma outra atividade, porque a renda dele não era do futebol. Será que uma valorização salarial para chegar junto um pouco mais nesse treinador, pelo menos para ele se dedicar um pouco mais ao Sub-20, não valeria a pena, não? Outro detalhe, até para o Maílson e para você completar. O Sub-15, o campeonato está rolando, o Sport lidera. Tem 15 pontos, tem 100% de aproveitamento, 5 jogos, 5 vitórias. E no último fim de semana, venceu o Torres, que é aquele clube novo, né, com uma parceria, inclusive, do exterior, venceu o Torres por 3-0 lá no CT das Cobras.
Veja só o que você trouxe para a gente aí, Miguel, agora, né? Essa coisa da atividade paralela no clube, né? Para a função. São 18h31. Estamos no Bola na Rede. E em relação ao time, Miguel, para o jogo do sábado, a grande expectativa do torcedor, não sei se você já falou com o Vibrante, é que o Diego Souza comece como titular. Eu acho pouco provável que ele consiga começar logo como titular. E você, Miguel? Tu tirasse isso de onde, Mário? O torcedor está perguntando aqui, né? Era um desejo seu. Deixa eu voltar aqui. Vibrante. Deixa eu voltar aqui agora, falando sobre essa situação do treinador. Por exemplo, o Miguel traz para a gente que o Suede tem uma outra atividade em paralelo, numa função tão importante como é a de formador da última categoria para chegar no profissional, que muitas vezes o menino já com 19, com 18, já está sendo aproveitado no profissional. É preparado por quem? Por esse treinador aí, né, para depois render 15 milhões para o time, 20 milhões numa venda não sei para onde. É muito, muito importante a função de técnico dessa última categoria. É uma Fórmula 2 para você chegar na Fórmula 1. É o Sub-20 em um time profissional. Não dá para imaginar de jeito nenhum que um treinador de uma categoria como essa, eu não vou falar de um Sub-11, Sub-9, mas aqui na boca do profissional tem que trabalhar única, exclusivamente, viver enfiado dentro do clube. Então, não há o que se discutir. Talvez tenha acontecido agora uma mudança de mentalidade ao trazer o Thiago Largue, mas vale muito, viu, Maílson? Esse ponto que o Miguel traz, para se pensar a respeito. Poxa, não teria valido a pena valorizar o Suede, por exemplo, que revelou tanta gente boa, teria que trazer mesmo uma de fora? Fica a interrogação. E aí, Maílson? Fica a interrogação, Carlos. Eu acho que para que a gente pudesse aprofundar até mais isso, a gente precisaria entender os reais motivos que fizeram com que houvesse essa modificação. A grosso modo, me pareceu a ideia, tá? Bem a grosso modo, me pareceu a ideia de você realmente trazer esse cara com experiência profissional. A outra maneira, se a gente for pensar de que o esporte tirou quem estava, porque não existia disponibilidade de ter uma exclusividade de trabalho, teria sido muito mais fácil valorizar quem estava na casa, né? Quem já conseguiu, inclusive, recentemente, a gente falou aqui de muitos jogadores do esporte que conseguiram gerar muita receita para o clube, né? Vendas com valores interessantes que fizeram o esporte respirar bastante. Então, depende do real motivo para a mudança. A se julgar que seria por uma experiência, por alguém com uma experiência num outro cenário, numa forma de enxergar diferente, até entenderia. Mas se fosse uma questão de dedicação mesmo, eu acho que teria sido muito mais fácil ajustar com quem já estava aqui. Miguel, Eduardo, que saiu no jogo anterior, machucado lá em Natal, qual a situação dele? Vai fazer exame amanhã. O jogador hoje não participou do treinamento com bola. Houve um treinamento, logicamente, para quem não atuou nos 90 minutos e um regenerativo para quem atuou nos 90 minutos. No caso dele, estou me referindo ao último jogo contra o ABC, onde o Sport venceu por 1-0. No caso dele, ele não treinou, fez apenas a avaliação com os médicos e amanhã vai fazer um exame de imagem para saber se há ou não lesão. Não vi uma preocupação tão grande assim dos médicos, Vibrante. Então, tudo me leva a crer que amanhã o resultado, logicamente, possa sair de forma positiva, não aponte lesão. Mas aqui é uma suposição e do clima que eu tive durante a apuração hoje à tarde. Porém, o jogador só vai ser avaliado amanhã à tarde. Aliás, o Sport definiu toda a programação da semana. Amanhã ele treina pela manhã no CT, 7 da manhã acontece a apresentação, na quarta, quinta e sexta, à tarde. E aí, amanhã à tarde, o Eduardo vai fazer esse exame. Diante disso, talvez no Bola na Rede já tenhamos esse resultado. Se o Sport divulgar, porque durante a lesão do Thierry, estou chamando de lesão, mas a gente nem sabe se houve lesão ou não,
o desconforto muscular do Thierry. Ele fez exame de imagem e não houve a divulgação do resultado. Ingressos, porque certamente que vamos ter um belo público. A galera duvidou naquele 3-3 com o Criciúma, né? Porque tinha um feriado na quinta, o horário do jogo no sábado é o mesmo que vai ser nesse. Disse, não vai dar muita gente não. Passou de 20 mil. Imagine nesse sábado, Miguel. Os ingressos já estão sendo vendidos desde o meio-dia de hoje. No TFC já falávamos da abertura das bilheterias virtuais, né? Porque através de um site escalonado, dependendo da categoria de sócio, mas amanhã todos os torcedores, sócios e não sócios, vão poder comprar na internet, já agilizar e agendar o seu check-in. Vendas físicas, bilhete na mão, somente na sexta-feira, a partir das 9 da manhã. Bilheterias do Arco e também na sede social. Para as pessoas com PCDs, somente no sábado, a partir das 9 da manhã até a hora do jogo. Lembrando que crianças até 7 anos e 11 meses não pagam ingresso. Então, vamos aos preços. Sócio, R$ 25,00 para as sociais, arquibancada sede 20, frontal 25, assentos especiais 30, cadeira de ampliação 35, cadeiras centrais R$ 50,00. Para quem não é sócio, arquibancada sede R$ 40,00, 20 meia entrada, frontal 50 e 25, assentos especiais 60 e 30, ampliação as cadeiras 70 e 35, 35 meia entrada, cadeiras centrais R$ 100,00 e R$ 50,00 meia entrada. Para quem é proprietário e sócio, qualquer setor do estádio, R$ 25,00. Para quem é proprietário, mas não é sócio, assentos especiais 50, 25 meia entrada, cadeiras de ampliação 50 e 25 meia entrada, cadeiras centrais 50 e camarote R$ 50,00, 25 meia entrada. E lembrando e reforçando, bilheterias físicas, ou seja, para comprar um ingresso na bilheteria, somente na sexta-feira, a partir das 9 da manhã, mas o esporte vem divulgando as parciais, né? Na semana passada contra o Criciúma foi assim. Então já estamos aguardando aqui a divulgação da primeira parcial Vibrante, porque eu acho que podemos ter aí quebra de recorde de novo. Mário Júnior está aí na área, não? Tô aqui, Vibrante. Ô, Mário. Pois não? Posso começar a despertar a curiosidade do ouvinte Transamérica? Ou o que é que você acha? Despertar? Pode, eu acho que Hoje, pode. Hoje é dia 18. 18, é. A parada é para o dia 1º, né? É dia 1º? Ah, sim. É 1 ou 2? Dia 1º. Dia 1º, né? Isso. Posso começar a... Pode. Você que diz. Pode, Vibrante, pode. Então, pronto. Vem aí. Nome novo na equipe de esportes da Transamérica. Vem aí, nome novo na equipe de esportes da Transamérica. Novo sou eu. E aí, como diria... Novo sou eu. Você é o mais velho da equipe, meu. Não, você agora já tá veterano. Já faz tempo. Faz tempo. Eu sou o caçula da equipe, viu? Já pensasse. Meu amigo, segura! E aí vamos dando as dicas com o passar dos dias. Tá certo?